Vamos à leitura do texto. Romanos, capítulo 15, dos versículos 1 ao versículo 7, diz assim: Nós que somos fortes, devemos suportar a fraqueza dos fracos e não agradar a nós mesmos. Cada um de nós deve agradar ao seu próximo, para o bem dele, a fim de edificá-lo, pois também Cristo não agradou a si próprio, mas como está escrito: os insultos daqueles que te insultam caíram sobre mim. Pois tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo, procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. O Deus que concede perseverança e ânimo, dê-lhes um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus, para que um só coração e uma só voz, vocês glorifiquem a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, aceitem uns aos outros da mesma forma que Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Vou ler o último versículo de novo. Portanto, aceitem-se uns aos outros da mesma forma que Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Até aqui, nossa leitura. Amém, irmãos? Uma igreja que acolhe, eu e você sermos pessoas acolhedoras, pessoas que recebem o diferente, pessoas que recebem aquele que não concorda com você, aquele que não vai ter um estereotipo que lhe agrada, aquele que muitas das vezes não vai lhe agradar nenhuma atitude, nenhuma forma de ser, ou aquele que vai ter uma opinião diferente de você. Mas deixa eu te passar um pouco o que estava acontecendo aqui quando Paulo escreve essa carta aos Romanos. O apóstolo Paulo tinha o desejo de estar lá em Roma, com a igreja de Roma, com o povo que estava se convertendo ao Evangelho de Jesus Cristo, e aprender com eles cada vez mais sobre a cultura deles, estar ali com eles. Mas Paulo, como cidadão também romano, ele tinha um conhecimento de tudo o que se passava em Roma, e até então ele não havia estado lá com eles. E aí ele escreve essa carta, por quê? Porque lá estava havendo uma divergência muito grande a respeito daqueles que comiam legumes e a respeito daqueles que comiam carne. Pessoas que diziam assim: não, eu gosto de comer carne, e o outro dizia: eu gosto de comer legumes. E para ser mais específico sobre o público de pessoas, os judeus lá eram a favor de comer legumes. E os gentios, quando nós falamos gentios, são aqueles que não são judeus. Gentio é eu e você. Então eram também os romanos, esses que eram a favor de somente comer carne. Então havia uma rejeição das pessoas. Havia uma rejeição, porque esse aí gosta de comer legumes, então eu não gosto dele. Havia uma rejeição a respeito disso no mercado, as pessoas iam e falavam: olha lá, aquele ali então come carne, aquele lá come legumes. E o apóstolo Paulo então escreve essa carta dizendo: acolha os irmãos, recebam eles, ainda que eles pensem diferente de você. Aí ele vai dizer assim nessa carta: uns vão ter fé para comer legumes, os outros vão ter fé para comer carne, amém. Mas se você encontrar um irmão que só de olhar para você, ver você comendo carne, vai se escandalizar, não faça isso por amor ao seu irmão. Se esse irmão vai se escandalizar, não faça. Se você vê aquele outro irmão comendo legumes e isso vai escandalizar ele, não faça. Em outras palavras, a fé que você tenha para você. Não escandalize os outros, não faça os outros pecar por causa de você, o apóstolo Paulo estava dizendo. E hoje, falando sobre esse tema de igreja que serve, uma igreja que serve com o seu acolhimento, nós precisamos entender, e nós falamos no último sermão também, que Jesus chama a todos. Jesus chama a todos, igreja. Sabia disso? Ele chama a todos, pessoas de todas as formas, de todos os jeitos. Mas aí você vê na nossa sociedade, e eu bato nessa tecla, você vê na nossa sociedade todo tipo de igreja, todo tipo de lugar, todo tipo de doutrina, e muitas dessas doutrinas são doutrinas dos homens, não são doutrinas bíblicas. O que tem na Bíblia, que você possa lá procurar e ver que está escrito. E quando eles dizem que estão na Bíblia, é algo completamente distorcido, é algo completamente, fora do que está na Bíblia. Mas aí, como homens e como mulheres, dizendo que são homens e mulheres de Deus, eles falam assim: não, essa é o que eu creio e assim que vai ser essa doutrina.
Então não são pastores ou pastoras, são sargentos, né? Parece que aquilo não é uma igreja, e sim é um quartel, e não foge de tudo o que está escrito na palavra de Deus. E se eu e você queremos ver ser uma igreja vibrante, uma igreja no qual acolhe, recebe pessoas e tem esse entendimento de que podemos ter todos os públicos conosco, nós precisamos ser uma igreja que, através do exemplo de Cristo, acolhe os imperfeitos. Acolhe os imperfeitos. Mas eu posso te dizer uma coisa, grave bem isso. Nós como igreja, quando eu digo nós como igreja, eu estou dizendo no geral, nós somos um exército que mata os seus próprios soldados. Se o irmão cai, viu? O irmão caiu. Cruz, credo, tá vendo? Também eu já duvidava que ele estava assim. Ah, a irmã caiu? Vixe, tá vendo? Falei para você não andar com ela. Já não era boa gente mesmo? Olha lá. Não sai de nós palavras acolhedoras. Não sai de nós palavras assim, poxa, eu vou orar por ele, vou orar por ela. Ele caiu, ela caiu. Igreja, é tão precioso isso, porque a palavra de Deus diz que o cair é do homem, é nosso. Mas o levantar é de Deus, porque é Deus que levanta as pessoas. É Deus quem ergue, quem fortalece, que transforma, quem ajuda. E se é Deus quem faz isso com as pessoas, quem sou eu, quem é você para, como se dizer, ele caiu, ela caiu, está enterrado, vou jogar mais areia em cima. Porque eu não sou assim, mas eu não faço assim. A primeira verdade que nós precisamos reconhecer e entender que nós como igreja precisamos ser uma igreja acolhedora de quem quer que seja. E em Jesus Cristo a gente vê esse exemplo de acolhimento. Jesus recebeu um cobrador, aliás, Jesus foi recebido por um cobrador de impostos em sua casa. E esse cobrador de impostos, ele disse assim, ó Senhor, quando ele reconhece Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, que ele reconhece, ele fala assim, olha, e se em alguma coisa eu roubei alguém, eu vou devolver. E ainda vou devolver 10 vezes mais do que eu fiz, do que eu roubei dessa pessoa. Ele reconhece os seus erros. E se Jesus acolhe os imperfeitos, quem sou eu para não acolhê-los? Não importa quem eles são. Só que o nosso problema é quando não é filho seu, não é filha sua, o amor não é o mesmo. E no último domingo nós falamos sobre o amor fraternal, aquele amor que realmente sente, aquele amor que realmente faz o que é necessário ao outro, para que a outra se sinta amado e amada. Sem julgarmos. O meu julgamento e o seu deve ser sobre a reta justiça. Nós erramos também quando nós falamos assim, não se deve julgar. Olha, você está julgando. Mas a palavra do Senhor diz que nós devemos julgar sobre a reta justiça. E o que é a reta justiça? Palavra de Deus, Bíblia Sagrada, ela é a reta justiça. E ainda Jesus vai dizer, ó, da mesma maneira que você medir, vão medir você, então toma cuidado. Então olha o que você vai falar. Então se você for julgar, julgue sobre a reta justiça. E o que a reta justiça diz? Que todos nós somos pecadores. Então todo mundo vai o quê? Vai pecar. Porém, a graça do Senhor nos ensina que é diante do Senhor que somos perdoados por nossos pecados e recebemos força de Deus para lutar contra o nosso quê? O nosso pecado. Então, quando eu for falar para um irmão que pecou, quando eu for falar para uma irmã que pecou, eu vou falar, irmão, irmã, vamos orar ao Senhor, porque Ele nos dá força para vencer o pecado. Eu não vou jogar na cara dela o pecado, porque eu também o quê? Peco. Eu posso cair naquele mesmo pecado, naquela mesma atitude que aquele irmão, que aquela irmã caiu. Será que vou ser amado? Será que vou ser acolhido? E Jesus então, irmãos, debaixo de sua graça gloriosa, ele recebe pessoas de todo jeito. Maria Madalena, que tinha um passado obscuro. A mulher que só fala assim, a mulher do vaso de alabastro, alguns textos da Bíblia só falam, não tem nome, ela não tem nada, ela chega de repente na casa que Jesus está, ela quebra o vaso dela aos pés dele, ela chora, ela enxuga os pés dele com os cabelos dela, ninguém sabe daquela mulher. Porém, alguns lá diziam assim, ele nem sabe quem é essa mulher, cara, essa mulher está aí com ele, ele nem sabe, ele está deixando essa mulher tocar nele. Jesus ouvindo tudo o que eles estavam falando. É impressionante que Deus, em sua infinita glória, Ele veio nos visitar por meio de Jesus Cristo, Deus encarnado, 100% Deus e 100% homem. Ele ouvia os pensamentos das pessoas.
O próprio Deus esteve entre nós e ouvia os pensamentos das pessoas. E eu quero te dizer nessa manhã que Ele está entre nós aqui. Ele está ouvindo os seus pensamentos nessa manhã. A quem você tem acolhido? A quem você tem desprezado? Se a quem mais desprezamos entrar por essas portas, você vai dizer, seja bem-vindo, graça e paz, e você vai abraçar ele, você vai abraçar ela? Porque a palavra do Senhor diz que nenhum de nós merecemos perdão, a palavra do Senhor diz que nenhum de nós merecemos reconhecimento algum, mas também diz que todos nós um dia iremos viver em novos céus e nova terra. Existe uma vida eterna para todo cristão, crente em Cristo Jesus. E nessa vida eterna não haverá espaço para que eu não goste dele ou para que eu não goste dela. Porque a onda mais crescente nos dias de hoje é: eu te perdoo, mas não quero conviver, eu não quero ver sua cara. Isso não existe, isso não é evangelho. Ah, mas como assim? Você não tem amnésia. Eu não tenho amnésia. Não vai te dar um remédio para você esquecer seus problemas, suas dificuldades, mas nós vamos lidar com eles por meio da compaixão, por meio da graça, porque é difícil. Se toda cirurgia, se todo machucado em mim e você, que muito nos feriu, fica uma cicatriz, então não é à toa. Não é à toa. É para que nós possamos olhar e ver de onde Deus nos tirou, ou para que nós possamos olhar e dizer, não faço mais. Assim também são as pessoas que vão nos ferir, que vão nos fazer algum tipo de mal, e nós vamos perdoar e conviver e enfrentar. Mas o acolher, por que é isso? Porque, irmãos, se você não somos capazes de desaguar esse perdão, essa graça, esse amor, nós não vamos ser capazes de viver em unidade, uniformidade com os diferentes. Nós vamos continuar tendo cada vez mais igrejas de cada tipo. Agora a última onda do momento é a igreja com área VIP. Agora é a última onda do momento. A pessoa vai entrar para a área VIP, tem uma geladeira de energético de um lado, uma geladeira de refrigerante de água do outro. Para que você entre na área VIP, sente, e ninguém tem acesso a você. Ninguém. Seja você um influente digital, um famoso cantor, uma famosa atriz, ator, não sei. Fica ali, porque ninguém pode ter acesso a você. Porque tá certo, nós temos uma cultura no nosso país muito grande, a celebridade, né? A pessoas, você pega uma pessoa fazendo bem ou fazendo mal, a gente torna essa pessoa famosa. A gente faz isso com a nossa curiosidade, com a nossa cisma de sermos curiosos, a gente torna pessoas famosas de um jeito. Roubou, matou, você vai seguir, você vai fazer. Não é assim? Às vezes assassinos casam de dentro da cadeia. É assim. Nós temos isso como cultura, isso é uma coisa muito horrível, né? A gente ter isso. A gente vê essas coisas e são assim, é triste, mas é verdade. A gente torna pessoas famosas. É um colapso na vida daquela pessoa, só que as pessoas, por curiosidade, vai tornando a pessoa o quê? Aconteceu isso com o fulano, o Instagram dele, a rede social dele tem 200 mil, aí tem 1 milhão. A gente é assim, a gente quer curiar, a gente quer ver. Mas, irmãos, a acolhida gera essa unidade. De você não precisar ter uma igreja diferente para cada tipo de pessoa. Ele é rico, ele tem uma condição melhor que a minha, ela é pobre, amém, todo mundo junto na mesma mesa, comendo no mesmo lugar. Porque quando você morrer, vai no mesmo lugar que o pobre, porque o rico vai. Por que tem que ter uma igreja para ele? Por que tem que ter uma igreja para ela? Por que tem que ter uma igreja para o homossexual? Não sei se pode falar mais esses termos hoje, mas para o LGBTQIA+, e as siglas todas. Por que tem que ter uma igreja para eles? Porque eles não são acolhidos às vezes entre nós. Por que tem que ter, e a igreja insiste em fazer uma área VIP? Porque a gente não sabe receber um famoso, uma famosa. Quer tirar uma foto, quer mostrar, quer marcar ponto ali. Mas a nossa unidade, ela precisa ser acolhedora. Ela precisa ser acolhedora de quem quer que seja, irmãos. Nós podemos receber o irmão, como eu disse no último domingo, que ele vai chegar de terno e gravata e vai dizer aleluia, glória a Deus, e vai levantar a Bíblia no nosso meio. Você vai olhar para ele não como estranho, você vai olhar para ele e para ela como uma irmã em Cristo. Como você vai receber alguém aqui de camisa regata, de short, bermudão e camiseta, você vai olhar para ele e vai olhar para ela como um irmão em Cristo.
Porque ele é criatura de Deus. Até que ele saiba que ele é filho é um processo. Tenha paciência. Mas Deus criou ele também. Deus criou ela também. Mas aí, se ele não se sentir bem aqui, ele vai para uma igreja que ele vai achar que ele se sinta bem. Porque eu e você não vamos acolher ele. Eu e você não vamos acolher ela. Nós estamos numa cidade pequena. Muitas das vezes o cotidiano da cidade torna-se conhecido aos olhos de muitas pessoas. E é conveniente que você conheça um ou outro. Principalmente assim. Principalmente assim. Porque, irmãos, se nós formos uma igreja que vive uma verdadeira unidade, uniforme, e nós assim juntos possamos ter a capacidade de celebrarmos as diferenças, isso vai ser maravilhoso. Há umas coisas veladas que acontecem entre nós. Vou te contar algumas coisas veladas que acontecem entre nós e está andando tudo bem. Às vezes eu acho graça disso e é legal. Aqui na igreja, só para você entender, na igreja, na nossa comunidade, nós temos corintiano. Eu não queria que tivesse corintiano, porque eu sou São Paulino. Mas veja que interessante, brincadeiras à parte, mas que você entenda, estamos juntos. Estamos o quê? Tem um palmeirense, tem um vascaíno, tem um flamenguista que faz até tatuagem do Flamengo. E você tem que tolerar essas pessoas. Mas vocês estão entendendo? Caminhamos juntos. Caminhamos o quê, irmãos? Juntos. Mas a cultura do mundo é uma cultura de cancelar. A cultura do mundo é uma cultura de fazer o outro, se preciso for, passar fome, porque ele não vota no candidato que você quer. Você quer que ele vote no candidato A, no candidato B, no candidato C. Se ele não votar, o comércio dele vai falir, vai fechar as portas, porque você não vai comprar lá, porque você não vai comer lá. Essa é a nossa cultura. Mas nós não podemos ser assim como igreja. Como igreja, nós não podemos ser assim. Não podemos. Como igreja, irmãos, nós temos que ser acolhedores, valorizar o outro. Vamos ao texto? Veja o texto. Nós que somos fortes, versículo 1, devemos suportar a fraqueza dos fracos e não agradar a nós mesmos. Olha só. Fazer tudo para que o outro se sinta bem, fazer tudo para que o outro se sinta acolhido e às vezes a fraqueza dele, a fraqueza dela. Irmãos, nós vamos entender ao tempo em nossa comunidade que você vai ver irmãos e irmãs que vão chegar e vão aprender as coisas bíblicas da palavra de Deus e vão triunfar. Vai ter aquele irmão que você vai ter que falar a mesma coisa para ele cada domingo, cada gabinete pastoral. E se trata de repetir uma coisa, eu tenho esse tipo de linguagem viciosa em mim, porque eu gosto de repetir as coisas. Eu gosto. Mas sabe quem fez isso comigo? Gabinete pastoral. Porque às vezes você vai ter que falar a mesma coisa para as mesmas pessoas. Às vezes você vai ter que desenhar e a pessoa não vai o quê? Às vezes você vai ter que fazer mímica, vai ter que gesticular, você vai ter que fazer um cenário, um teatro. E talvez é aí que a pessoa vai entender. A pessoa fala, nossa, entendi. Vai ter outras pessoas que vai chegar, já vai se converter a Cristo, vai ser transformado e vai se batizar. Vai ter aqueles outros que vão passar por um processo. E você vai acolher ele, vai acolher ela como um irmão em Cristo. Mas tem igreja aí que você não é irmão. Aí talvez você fale assim, pastor, o senhor está falando mal de igreja. Não estou usando placas aqui, estou falando igreja, pessoas. Você é da igreja A? Não sou, então você é primo. Olha só, você não é irmão. Vocês estão rindo porque vocês conhecem, né? Você é primo, você é primo. Ó, fulano lá é primo. Não dá a paz do Senhor para ele não, porque ele não é da nossa igreja. Mas a palavra do Senhor não nos ensina isso. A palavra do Senhor nos ensina, irmãos, que a acolhida, ela transforma. A acolhida, ela transforma. Portanto, suportar os fracos. Vai ter fracos na fé no nosso meio. Vai ter aquele irmão, vai ter aquela irmã que vai chegar todo dia para você. Irmão, ai, fiz de novo. Ora por mim. Você vai falar, irmã, você fez de novo, irmã. Jesus amado. Vou orar por você. Vamos orar. Aí você vai se tornar tão amigo da pessoa que vai dar para você falar, pelo amor de Deus, né, meu?
Ô, vamos reagir, meu. Para com isso, toda vez, agora, toda vez, né? A intimidade gera isso. Mas quando a gente não é íntimo, quando a gente não acolhe as pessoas, a gente sempre vai ter um pé atrás com as pessoas. Mas que nós possamos ser uma igreja que acolhe, porque o acolhimento ele transforma. Veja o que diz o texto, versículo 3. Cada um de nós deve agradar ao seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo. Irmãos, eu queria ver, eu não tenho essa palavra, tá, mas eu vou inventar, o paenciômetro de Deus. Eu queria conhecer. Eu inventei agora, o paenciômetro de Deus. Em São Paulo tem um impostrômetro, toda hora cresce aqueles números lá, né? Lá tem uma paciência enorme. Mas veja, o paenciômetro de Deus. Você já parou para pensar quanto Deus tem paciência de mim, de você? Será que daria para calcular? Seja honesto com você nessa manhã. Será que daria para a gente pensar na paciência que Deus tem com a gente? Como Ele é paciente com a gente. Como Ele é paciente conosco. Talvez a mensagem de hoje ela não esteja gerando nada no seu coração ou um determinado desconforto. Porque acolher e perdoar são palavras que vão machucar a gente. Principalmente quando a gente foi muito ferido, Vai gerar desconfortos na gente. Mas eu posso te dizer que se você permitir, vai gerar uma cura transformadora em você. Porque é Jesus. Jesus se sentou à mesa com o próprio traidor e disse na cara dele: você vai me trair. Disse na cara dele, mas partiu o pão com ele. E no Getsemane, ele promete para os soldados e para os chefes das sinagogas que iam prender Jesus, diz assim, ó: aquele que eu beijar, você vai e prende. E a cena é tão, eu costumo colocar na minha cabeça a cena assim, quando eu leio. Judas chega e faz assim, em Jesus. Aí Jesus fala assim: vieste, amigo? Oh, Jesus, amado, caramba, meu Deus do céu, vieste, não. Eu preciso orar muito para Deus me transformar assim. Vieste, amigo. Olha só, aí os guardas vêm, ó, prende Jesus, segura Jesus. Pedro pega a espada e vai na orelha do soldado Malco. Jesus: Pedro, Pedrão, meu amigo, eu falei que isso ia acontecer. Pega a orelha do coitado do Malco e coloca lá de volta. O Malco fica maravilhado com aquilo. Até nos últimos minutos, sofrendo, Jesus faz o bem. Jesus faz o que, gente? Ele acolhe um soldado que veio prender ele. E acolhe o discípulo dele. Fala: Pedro, guarda a espada, rapaz. Jesus acolhe Pedro, irmãos, que negou ele 3 vezes. E falou assim: ó, eu vou com o senhor para a morte, hein? Eu vou com o senhor para onde? Para a morte. Estou pronto para morrer com o senhor. Estou pronto, Jesus. Pedro é acolhido. Quando Jesus ressuscita, Jesus vai à praia e ainda faz um churrasquinho com peixe para ele. Pedro olha de longe: é tu mesmo, Senhor? Fala: sou eu. Vem, Pedro. Aí chega Pedro e mais alguns discípulos que estavam pescando, tinha um churrasquinho de peixe para eles. Para aquele que o negou. Irmãos, uma igreja acolhedora, ela é uma igreja de reconciliação, ela é uma igreja de libertação. Mas será que nós estamos prontos para isso? Para fazer o bem àquelas pessoas, acolhê-las? Nós precisamos ser uma igreja assim. E quando eu digo isso, não só aqui dentro, nós precisamos ser assim da porta para fora. Sabe por quê? Porque às vezes as pessoas vão ter pavor de entrar aqui. Mas o mais próximo que essas pessoas podem chegar daqui é lá no seu trabalho. É lá com você, é lá com as pessoas. As pessoas vão olhar para você e falar: poxa, fulano, com você eu sinto uma paz tão grande. Ou então falar assim: você é terrível, hein? Você fala umas verdades para mim, mas eu gosto de você. Já viu essas pessoas assim? Aí você vai falar: aí você vai falar: vamos na igreja comigo. Porque às vezes você vai esperar por mim fazer isso. Eu não estou em todos os lugares ao mesmo tempo, mas Deus está.
Minha esposa não está em todos os lugares ao mesmo tempo, mas Deus está. Imagine como seria, irmão, se cada um de nós, como membros da igreja, estivéssemos dispostos a acolher um ao outro como Cristo nos acolheu. Mas às vezes você vem aqui, só dá graça e paz, vira as costas e vai embora. É capaz de ver o irmão, ver a irmã na rua e fingir que não vê. Não, irmão, isso não é ser igreja. Isso não é ser uma igreja que serve. Uma igreja que acolhe para a glória de Deus. Acaso isso transformaria a nossa comunidade, o impacto que nós teríamos seria não só dentro, seria um impacto no mundo. E aqui eu posso dizer, um impacto em toda a cidade. Um impacto em toda o quê? Cidade. A gente tem isso também muitas das vezes no meio dos pastores, naqueles que pregam a palavra que não era para ter isso. Um tem medo de convidar o outro para ir pregar no outro, com medo do outro tirar povo da igreja do outro. Mas o povo não é meu, o povo não é seu, o povo é de Deus. No nosso último culto do ano eu falei, não tem problema você ir visitar outra igreja, virar o ano lá, não tem problema. O que nós passamos aqui são pastos verdes, por isso vocês são ovelhas de Cristo. Eu cuido de você. Eu dou minha vida por você, desgasto minha vida por você, mas no dia que você falar, pastor, eu quero ir embora, Deus te abençoe, em nome de Jesus. Chama, pastor, eu vim orar por você, a gente ora e vai com Deus. Você é ovelha de Jesus. Mas nós precisamos ser acolhedores. Uma igreja que acolhe. Uma igreja que o quê? Uma igreja que acolhe. O versículo de Romanos nos lembra que acolhermos uns aos outros, estamos fazendo isso para a glória de Deus. Isso significa que acolher é uma forma de adoração. Quando você acolhe, quando você ama as pessoas, isso é uma forma do que, irmãos? De adoração. Adoração a Deus. Então não é só dizer seja bem-vindo, seja bem-vinda e abraçar e abraçado. É às vezes acompanhar. Aquele irmão não veio, aquela irmã não veio, liga para ele. Manda uma mensagem para ele, manda uma mensagem para ela. Ah, mas é homem, mas é mulher, então pede para sua esposa. Pede para sua esposa, pede para o seu marido, pede para o seu filho, para sua filha. Manda uma mensagem para aquele irmão. Vai fazer uma visita. Ah, mas o pastor não faz. Ei, eu não estou em todos os lugares ao mesmo tempo. A pastora não faz. Ah, mas eu não sou obreiro. Eu não tenho cargo na igreja. Você é discípulo. Nós, como igreja, cremos no sacerdócio de todos os santos. E o que quer dizer o sacerdócio de todos os santos? Que todos, alcançados e remidos pela graça do nosso Deus, lavados e remidos no sangue de Jesus, têm em si o Espírito Santo, que pode ir e alcançar os que estão perdidos. Pode ir sim e falar de Jesus para as pessoas. Você não precisa de título nenhum. Título não salva, título só vê escândalo aí, você só vê escândalo. Ah, o pastor, o bispo, a pastora, o fulano, só vê escândalo, só escândalo. O político A, que é pastor, o político B. Não. Título não salva ninguém. O meu título e o seu deve ser filho, filha de Deus. Glória a Deus. E partindo para o encerramento, como podemos praticar a acolhida? Vamos lá? Versículo 5. O Deus que concede perseverança e o que, irmãos? Ânimo. Dê-lhes um espírito do quê? De unidade, segundo Cristo Jesus, para com um só o quê? Coração. Uma só voz, vocês glorifiquem ao Pai que está na onde? No céu. Vocês estão lendo Romanos versículo 7 agora, capítulo 15, versículo 7. Portanto, aceitem uns aos outros, da mesma forma que Cristo os aceitou, a fim de que lhes, o que, irmãos? A fim de que vocês glorifiquem a Deus. Como podemos então praticar a acolhida? Irmãos, para a primeira coisa, a gente precisa amar, então a gente precisa saber ouvir. Saiba ouvir o irmão. A gente é uma igreja que ao mesmo tempo vai ficando jovem, ao mesmo tempo ela vai ficando velha. Eu, por exemplo, já fiz 20 anos de idade, já estou firme e forte, vocês dão risada, né?
Mas pense bem, nós somos uma igreja que vai ficando nova e uma igreja que vai ficando o quê? Aí vai ter aquele irmão, senhorzinho, senhorinha, que ele vai chegar e vai contar a mesma história, que ela vai chegar e vai contar a mesma o quê? Você senta com ele, senta com ela, pode falar, fulano. Amém. Acolha. Acolha. Vai ter aquele irmão, aquela irmãzinha que vai até esquecer seu nome. Não fica triste com ele e com ela. Acolhe. Ame. Vai ter aquele irmão mais diferente, aquela irmã mais diferente. Ama, acolhe. Isso é para a glória de Deus. Não acolha sendo um pastor, ou uma pastora, um bispo, ou não, acolha sendo um filho de Deus. Sendo uma filha de Deus. Porque é Deus quem vai transformar. Ah, mas ele é assim, mas ele é assado. O evangelho está sendo pregado. Você congrega numa igreja bíblica, então não se preocupe com a vida dele, com a vida dela. O evangelho vai ser pregado. O evangelho vai ser o quê? Não julga, fica lá, fica na sua, ama, acolhe. E o evangelho vai ser o quê? Deus vai falar com ele. Deus vai falar com ela. Lembra-se disso. Lembre-se disso, e aqui eu vou concluir, prometo. A verdadeira acolhida começa no coração. Quando praticamos o acolhimento genuíno, não fazemos isso por obrigação ou para impressionar, mas como uma expressão do amor de Cristo que habita em nós. Vou ler de novo. Lembre-se, a verdadeira acolhida começa no coração. Quando praticamos o acolhimento genuíno, não fazemos isso por ambição ou para impressionar, mas como uma expressão do amor de Cristo que habita em nós. Então acolha, ame. Glória a Deus. Fique de pé no seu lugar. Falarmos sobre isso e pregarmos sobre isso causa em nós comichões, né? A gente fica se mexendo para lá e para cá, dentro de nós, os nossos pensamentos. Mas Cristo quer nos aquebrantar. Cristo quer o que, irmãos? Nos aquebrantar. Nós vamos cantar um hino que chama-se